Alô galera, estamos aqui com mais um episódio do Easy Esporte Clube. Aqui do meu lado tem a Mel e temos também hoje a presença do professor Moisés, que é preparador físico, e já nós vamos saber um pouquinho mais e falar pra vocês que esse podcast chegou com tudo, tá? Vamos trazer aí tudo que envolve os bastidores sobre o mundo do futebol e tudo também que envolve esporte. E agradecer à Defensoria Pública do Estado por nos ceder o espaço e abraçar esse projeto. Professor, primeiramente gostaríamos de agradecer ao senhor por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Boa tarde a todos, né? Eu que agradeço o convite, né, da Naná aqui, da amiga dela que me fugiu o nome, a Mel, né? Agradecer o convite de vocês duas aí e vamos falar um pouquinho aí sobre o futebol roraimense, né? Professor, e para quem não sabe, o professor Moisés, antes de entrar nesse mundo para ser preparador físico de futebol, você já era atleta, né? Sim, eu fiz base, né, comecei no futsal, né? Eu tive passagens ali pela equipe do Independente, da professora Dayana. Também tive também uma passagem ali pelo Constelação, com o professor Olano, né? E o professor Osmar Júnior também, que no tempo era do Constelação. E também passei também pelo Extremo Norte, onde eu fiz mais jogos, que foi com o professor Marquinhos e com o professor Mário Moura, né? Nas categorias de base. E como é que veio essa virada de chave, que você falou, meu Deus, eu posso trabalhar com futebol e eu quero... E isso começou, como foi isso? Como lá no Constelação a gente tinha um preparador de goleiro, o professor Ramon, e quando eu fui para o Extremo Norte não tinha, né? Eu vi ali a oportunidade de ajudar o professor Mário fazendo os treinamentos de goleiro, né? Na categoria menor, se eu não me engano, eu acho que era a categoria sub-9, sub-10. Então, eu sendo goleiro, né? Com muito pouca experiência, mas com muita vontade de trabalhar, pedi a oportunidade, ele foi lá, não, Moisés, você cuida aí da parte de goleiros, então eu comecei ali mesmo do zero, né? Trabalhando ali com a categoria menor, né? A iniciação ali na parte de específico de goleiro. E como que foi, assim, os maiores desafios, assim? Porque um dia você estava com o atleta e no outro já estava trabalhando com os goleiros. Foi fácil ou teve alguma dificuldade? No início eu tive bastante dificuldade em relação a como lidar com a criança, né? Você, atleta é diferente, a gente já era do sub-20, 17, sub-20, então... A forma que você vai lidar com a criança, você tem que saber, né? Porque às vezes o pai está olhando, o próprio treinador está olhando, né? Você tem que ter essa forma de lidar, né? De explicar, de corrigir, né? De chamar a atenção. Então eu, como era muito, muito novo, né? Acho que no tempo tinha ali os meus 18 anos, eu cobrava um pouco excessivo, né? E depois eu fui ver que não é assim, eles são crianças ainda, não vão fazer do jeito que eu faço, né? Então a gente vai aprendendo, vai corrigindo, e esse foi o ponto ali que eu tive mais dificuldade no início, né? Essa questão de como eu lidar ali com os atletas, com as crianças. E aí depois disso o senhor já entra no São Raimundo? Não, aí depois ajudei o professor Mário nas categorias de base ali como preparador de goleiro no Extremo Norte, e eu tive o convite para mim participar ali na escolinha do Flamengo, né? Com o Tassis, que é o proprietário. E foi onde eu tive meu primeiro contato como treinador, né? Não só de goleiros, mas também nas categorias menores. Foi aonde eu tive a oportunidade de aprender, né? Junto com outros grandes profissionais também, que é o professor Edinho Oliveira, o professor Jason, né? Aonde eu pude aprender, desenvolver, né? E desempenhar esse trabalho como professor, né? De escolinha de futebol. Já o São Raimundo veio depois, né? Depois de 5 anos na escolinha do Flamengo, aí eu tive a oportunidade de compor ali a comissão técnica do São Raimundo Esporte Clube. A gente, no caso eu trabalhei ali junto com o professor Edinho também, na categoria sub-7 até a categoria sub-20. E o São Raimundo é um time aí de grande peso no nosso estado, né? Um dos mais antigos. Inclusive, gostaria de mandar um grande abraço ao professor Chiquinho, que logo vai estar aqui com a gente. Já tem um convite. Já estamos nos alinhando. Ele também, o professor Beto, que recentemente o professor Chiquinho é uma referência, né? Aqui não só no estado, mas também no Brasil. Eu ouso a dizer que
ele não é só o melhor treinador aqui do estado de Roraima, mas também do Brasil, né? Ele já tem, agora foi em treinar o pessoal da seleção da base do Sub-17 lá no Canadá. Já voltou com muito mais experiência aí pra treinar essa garotada da base. O professor Beto, que levou os meninos do Sub-15 pra simplesmente jogar no Rio de Janeiro, lá na Granja Comari. Então, assim, mas esses meninos do Sub-15 estão aí voando, né? É hoje uma em experiência tu ir jogar lá onde a seleção brasileira treina. Como é que eles não se sentiram? E o senhor teve, no caso, aí, fazendo parte da comissão técnica, não agora, mas já do São Raimundo, né? Com as categorias, em outros anos anteriores, com a categoria de base, o senhor também chegou no profissional, né? Lá com os meninos. E quando o senhor tava lá, o senhor viajava bastante com esses meninos também, né? Quando ia para algumas competições afora. Como é que era lidar ali no dia a dia com esses atletas? Vai ter viagem. A gente sabe que a logística das viagens, pra gente aqui no Norte, é muito ruim. Pra fazer com que esses meninos tenham menos desgaste. Chegar lá também tem a mudança de clima, que também impacta no rendimento dos meninos. E aí, como é que vocês lidavam com tudo isso? Desde já, mandar um abraço aí pro professor Chiquinho Viana, né? Teve ultimamente aí convocado aí para a Seleção Brasileira Sub-17, né? A referência pra gente. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, né? O professor Beto, né? O professor Fábio Luiz também, que é o preparador físico também do profissional, o presidente Sérgio Caranguejo, né? Eu sou cria do São Raimundo também, né? Hoje não estou lá, mas passei um bom tempo lá da minha carreira lá no São Raimundo. Então, assim, em relação às viagens, a gente já teve um primeiro desafio. Quando eu saí do Flamengo, o primeiro desafio foi a Taça São Paulo do ano de 2022, né, onde eu, o professor Edinho e o professor Melo, a gente teve a oportunidade de levar essa garotada para disputar essa Taça São Paulo, né, o São Raimundo, que é um clube muito vitorioso aqui no estado, né, muitos anos aí, uma hegemonia muito grande, não só no profissional, tanto no feminino como no futebol de base, também no sub-20. E foi a minha primeira oportunidade, né, de competir fora do estado, representando o estado, né, e também as cores do São Raimundo, né, a Taça São Paulo de 2022, né, onde a gente tinha o grupo ali, que era o Internacional de Porto Alegre, que era o atual campeão da Copa do Brasil, se não me engano, da Copinha também no tempo, e a equipe sede é Mogi das Cruzes, a Portuguesa de São Paulo, né? Então foi um grupo bem equilibrado, a gente conseguiu fazer um trabalho de excelência, competimos de igual para igual, né? Eu acho que por pouco a gente não conseguiu a classificação para a segunda fase, mas foi um trabalho, graças a Deus, que rendeu muitos frutos, né? E hoje você pode ver aí o Sub-15, né? Que foi para Granja, foi lá para Granja Comari, né? Competir nessa competição nacional muito importante. Vale ressaltar que essa garotada também, eu acho que 70%, 80% passaram por mim também lá na ML Treinamento, né, que foram vice-campeão comigo da Copa Boa Vista, passaram também comigo lá na Escolhendo do Flamengo. Então é uma geração vencedora aí, que hoje está lá na mão do São Raimundo aí, do pessoal do São Raimundo aí. Essa garotada é muito show de bola. Isso teve um projeto, né, ML Treinamentos. Como é que foi esse projeto? Ainda tá vigente? Como é que tá essa questão? Isso, a ML Treinamentos foi em 2020, né, eu tinha acabado de me formar, né, e aí eu falei, não, agora eu vou exercer a profissão, né, de profissional de educação física, trabalhando mais voltado ali na área do futebol, né, de base, nos treinamentos específicos, né, na preparação física, na parte técnica. E aí eu criei a ML, né, só com treinamento específico. Depois os pais se reuniram, pediram para mim fazer uma equipe de competição e deu certo, né? Graças a Deus a gente competiu em Goiás, em Manaus, né? Tivemos a oportunidade de levar essa garotada para representar sempre o estado de Roraima, né? Uma coisa que eu não tenho vergonha, né? Eu já graças ao futebol, eu já rodei muito o Brasil, e sempre quando eu chego lá a gente fala, você é da onde? Não, eu sou de Roraima. E o pessoal fala, eita, longe, hein? Mas eu não tenho vergonha de falar, né? Porque às vezes o pessoal que tá lá fora acha que Roraima não tem futebol, né? E tem um pouco de preconceito com quem é do norte. E a gente sempre sai daqui para levar o nome de Roraima, para representar bem. E falar que é de Roraima, leva a bandeira, tira foto,
né? Isso aí é um orgulho pra gente estar levando o futebol daqui para fora também. E a gente vê, né, essa evolução do futebol no estado de Roraima, a gente vê que tá crescendo, a cada dia tá evoluindo, e muito disso se dá através do trabalho de base, né, que é desde o início, que vai trabalhando os fundamentos com os garotos, com as garotas, e que o senhor falasse um pouco, assim, da importância dessa questão do trabalho de base. O futebol de base, ele é fundamental, né, para a evolução das crianças, né, o trabalho em si, ali, no dia a dia. Eu falo com alguns amigos meus mais próximos que eu não sou treinador, eu sou professor formador, né? A gente pega o garoto ali na iniciação, ensina, aprende, e graças a Deus hoje a gente tem um leque muito grande de atletas que estão em todos os lugares, que já passaram pela gente, né? Já passaram por mim e também por outros grandes profissionais, como o professor Regis, que está lá no Monte Roraima, o próprio professor Matson também, que já passou pela Escolinha do Flamengo e também hoje está lá no Gás, né? Entre outros profissionais também que tem um trabalho muito sólido na formação. Então a gente prega isso, que hoje é muito fácil, né, você colocar uma camisa, escrito comissão técnica, botar um apito e ficar na beira do campo batendo palma e dando instruções para a garotada. Difícil é o quê? É ver o garoto errando, você parar, apitar, corrigir, mostrar como é que faz, entendeu? Então falta um pouco mais assim de outros profissionais que estão no meio, mas esse intuito de formar, né? E não querer às vezes ganhar a todo custo, porque formam equipes para ganhar um campeonato X, Y, mas no final da conta o que vale é a formação, né? Que você faz ali no dia a dia, né? Para a evolução desse garoto, com o intuito dele chegar lá na frente, né? Quem sabe numa seleção brasileira, né? Ou então algum clube grande, jogar uma Série A de brasileiro. Então esse é o objetivo final. E tem toda a questão psicológica por trás, né? Porque além do jogador, do atleta, tem ali os meninos que estão aprendendo também. Além do futebol, são meninos muito novos, então estão aprendendo muita coisa. E às vezes ganhando ou perde, aí se frustra. E ali a maioria deles tem ali provavelmente o sonho de ser jogador, né? Então tem essa questão de trazer também, ter todo o cuidado com eles. Isso, todo menino tem um sonho de ser jogador de futebol. Eu também, como falei, fui goleiro, tinha sonho de ser goleiro de futsal, tive a escolha ali, né, porque a bola, né, as 4 linhas, só que o esporte é diferente. Futsal, futebol de campo, não tem como comparar, né, cada um tem as suas valências, usa a bola, mas é diferente, né. Então assim, o que acontece? Essa garotada, ela vai para brincar de futebol, entendeu? Então quando você pega um garoto que tem um pouquinho de talento, que tem uma coordenação motora melhor, que já consegue bater na bola melhorzinho, você puxa ele para treinar um pouquinho a mais, né, para fazer um treinamento específico, para tentar competir num nível maior, né? Só que você nunca pode perder a essência de deixar a criança brincar, né? Então assim, a gente que é professor formador, a gente bate nessa atleta aí falando que é preciso sim, um treinamento um pouco mais rígido, né? Porque você corrige, mas você não pode tirar o intuito da criança de estar brincando de futebol, porque é isso que eles querem, fazer gol, né? Brincar de driblar, entendeu? Com os colegas, então é uma coisa que dá prazer para eles. Então você não pode tirar isso. Tem a parte de cobrança, que é normal, né? A gente que forma, isso aí é normal, mas você tem que saber lidar também com a parte de, agora é a hora deles brincarem, é o momento deles, entendeu? Tem que ter esse timezinho também. Professor, isso falando, né? Eu me formei em educação física, sou professor formador. Professor, fala um pouco pra gente, então, porque a gente sabe que dentro da CBF agora, nós temos a CBF Academy, que lá onde você consegue se especializar, trazer muita coisa e melhorar cada vez mais. E a gente vê aí, né, o senhor sempre à beira do gramado. Inclusive, no ano passado, o senhor foi junto com o professor Chiquinho para a Série D, acabou ficando por lá. E como é que é, depois que o senhor passou por novas especializações, voltar pro clube e aplicar aquilo ali com a galera? As licenças hoje, elas vieram para contribuir mais no nosso conhecimento, né? Tanto na parte teórica, mas também na parte da prática, né? Então, assim, as licenças, a primeira licença que eu fiz foi, se eu não me engano, em 2024. Foi a licença C, onde trabalha muito na formação dos alunos, né? Da criançada. E dá uma virada de chave, né? Não é o que você vai lá aprender, mas é o que você, depois de lá, vai executar onde você estiver,
né? Seja no clube, seja na escolinha de futebol, seja no trabalho específico, entendeu? Então foi um divisor de águas para mim, né? Mesmo depois formado em educação física, né? Pela Universidade Unopar, e mesmo com toda a experiência que eu já tive na beira do campo, na formação, porque querendo ou não, a prática ela é muito importante, né? E foi um divisor de águas para mim, né? Graças a Deus eu aprendi muito com grandes profissionais que hoje estão lá à frente das aulas ali do curso, tanto de treinador como de preparação física da CBF Academy, né? Eu tive essa oportunidade de aprender, né? Também tem um network que a gente tem com outros profissionais de fora do estado, né? Pessoal do Vasco, do Corinthians, né? Pessoal do Flamengo. Então, assim, é uma oportunidade que hoje a CBF trouxe para qualificar mais os profissionais, né? Então, assim, na minha opinião, todo professor que trabalha com categoria de base e formação, ele precisa passar por esse processo, né? Porque hoje a CBF, ela realmente, ela ensina, ela ajuda muito na formação dos profissionais, né? Que fazem o curso, que tem a licença, justamente para a gente tentar melhorar aí a formação do futebol de base aí, do futebol brasileiro, né? Não só aqui do Norte, que a gente é do Norte, mas tantos outros profissionais também que estão buscando esse conhecimento para buscar evoluir e tentar, de alguma forma, dar a sua parcela de contribuição na formação dessa garotada. Além do futebol de base, né, eu vi que você trabalhou aqui também no futebol feminino. Qual que é, assim, as principais diferenças que você vê entre trabalhar com os meninos, né, que estão ali no processo de formação ainda, e também no futebol feminino, que tem ali as suas particularidades? O futebol feminino foi também um grande aprendizado, né, onde eu nunca tive o acesso desde o início, né, foi já na metade do caminho. Eu tive o convite, né, da professora Darlene, né, uma grande amiga minha também, treinadora, e foi um divisor de águas também para mim, porque a gente está acostumado a lidar com as crianças, tem ali o nível de exigência, mas também tem o profissional, né, que já é outro nível, né, a cobrança é maior, tanto pelo resultado, mas com o feminino já é um pouco diferente, porque as meninas são mais sensíveis, né, você tem que ter um jeito de falar, né, eu percebi que as meninas ali no vestiário é diferente, né? Já no masculino já é outra situação, né? A gente teve uma viagem pelo Brasileiro há 3 anos passado. Não, ano retrasado, não lembro quando é que eu fui, mas acho que foi ano passado. Eu tive como preparador físico da equipe do São Raimundo lá no Amapá, né? A gente viajou para o Amapá, eu tive esse primeiro contato, as meninas já me conheciam, né, muitos já conhecem pelo meu trabalho, mas nunca ali diretamente, então comecei a passar os trabalhos para ela, vi que elas tinham dificuldade em algumas coisas, e a gente vai relevando, não é o mesmo nível do profissional, né, que já está acostumado, então às vezes também é a falta de alguém de ensinar elas também, né, no dia a dia. Então eu tive a oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento para elas, né, mas vi que ainda tem muita coisa a evoluir, né, no futebol feminino, que tá aí batendo a porta aí a Copa do Mundo de 2027, então... Que inclusive vai ser no Brasil, que né? vai ser no Brasil, e a gente vê aí o empenho do presidente Sami Chaldi fazendo um investimento grande no futebol de base feminino, né? Justamente por conta disso. Então, assim, a qualidade técnica não é igual ao do profissional, né? Às vezes nem igual também da base, né, das categorias de base, só que a meninada também não deixa a desejar, né, brigam, lutam dentro de campo, fazem acontecer, então, só que cada um no seu nível, né, então a meninada ali, que eu tive essa experiência, muito feliz pela oportunidade de ter participado lá do feminino também do São Raimundo, mas a meninada ali é show de bola. Certo, professor. E agora eu vou voltar para o masculino, porque esse ano nós tivemos o campeão, o Leão Dourado, né? Sim. O senhor trabalhou com eles esse ano. O Gás é uma equipe muito forte, que vem cada vez mais aí buscando novos atletas também de fora, valorizando os meninos da base também. Como a gente tem o Fabrício, o Conca e mais o Atos. O Atos, o goleiro. E temos esses meninos lá também, né? Mais uma vez a gente frisando a questão da importância da categoria de base, esses meninos subindo e brilhando lá hoje em dia no Gás, no time profissional.
E como é que foi a questão, como é que você avalia a questão física do elenco desse ano? Como é que foi trabalhar com eles? Nossa, por exemplo, tivemos mais lesão X, Y, Z por conta de questão tal, de viagem, alguma coisa assim? Que você viu que mais teve impacto nesse ano? Também foi um grande aprendizado, né? Essa temporada aí de 2026, à frente aí da preparação física do Grêmio Atlético Sampaio, né? Eu, juntamente com o professor Tibério, que é meu auxiliar, né? E juntamente também com o departamento médico, que é o Dr. Rodrigo Simon, né? A gente sempre tenta interligar todos esse departamento, porque o futebol é um só, né? A gente precisa sempre andar junto, alinhado, para evitar, né, um dos riscos que deixa o atleta fora, que é a lesão, né? Então, assim, a gente fez uma boa pré-temporada, né, com elenco, e quando começa os jogos não tem muito o que fazer. Você tem que fazer ali a recuperação do atleta, porque logo já tem outro jogo. E, consequentemente, na questão do gás, a gente tinha as viagens, né? Fizemos uma viagem muito dura ali para Natal, para jogar a Copa do Brasil. O nosso retorno foi muito ruim. E logo em seguida, no sábado, tinha que jogar contra o São Raimundo. Então, assim, a gente sempre trabalha ali na recuperação do atleta, né? Tenta fazer ali a regularidade em relação à minutagem de jogos de atleta A, atleta Y, entendeu? Porque às vezes também tem a questão da individualidade biológica do atleta. Tem uns atletas que são mais novos, tem uns que já são mais velhos, no caso do Vanilson, do próprio Railson, né? Entre outros também, que tem uma idade um pouco mais avançada, então o treinamento é diferente. Então tem vários cuidados que a gente tenta executar, vários procedimentos, protocolos, para tentar evitar, né, a lesão. A gente teve um índice muito baixo de lesão nesse ano de 2027, a maioria delas ali na questão posterior da coxa, né, nos discos disciais da coxa, que é normalmente onde acontece mais a lesão, né, e muita lesão ali de pancada, torção, né, mas a gente conseguiu ter um êxito bastante bom em relação a essas prevenções, né, e em relação ao campo, desempenho, performance em si, a gente teve um desempenho muito bom. Não é à toa que nos últimos 3 jogos mais importantes que nós tivemos à frente do Gás, que foi no estadual, infelizmente ali a casa do jogo o jogador foi expulso e a equipe conseguiu jogar, não ter ali a dificuldade de repor ali por falta de um atleta, né? Conseguiram correr o dobro, o triplo até, e uma equipe muito unida, né? Então isso juntou e acabou que a gente foi campeão, né? Tricampeão aí, o Leão Dourado aí. Dá um abraço aí pro presidente Jander Cavalcante, né? Que fez um excelente trabalho aí, faz um excelente trabalho aí, não só no profissional, mas também nas categorias de base, né? E todo o pessoal do staff, comissão técnica aí, parceiros nossos. Nessa questão das viagens, tem algum cuidado específico, assim, de quando vocês estão em viagem, né, para fazer algum jogo? Algum cuidado específico para evitar a lesão? Chega lá mais cansado? Tem uma questão da alimentação? Como é que funciona? Aqui no Norte a gente sofre muito com isso, né? Não só no Gás, mas também no São Raimundo eu passei muito por isso, né? Essa questão das viagens, muita conexão, muita demora, né, para você chegar no destino. E assim, o atleta, ele precisa descansar, ele tem que ter um sono. O sono ele é reparador, ele ajuda muito a recuperar o atleta. O que acontece? Às vezes a viagem era de madrugada, o atleta já não dorme dentro do avião, não é aquele avião espaçoso como os dos times de Série A, né? O avião pequenininho, às vezes o atleta ali com 1,90 tem dificuldade de esticar a perna, isso e aquilo, não dorme, né? Às vezes não consegue se alimentar tão bem e perde já uma noite de sono, então a recuperação demora, né? Viagens muito longas, né? Como a gente já fez aí, Amapá, Acre, próprio Natal também, a gente viajou esse ano. Então, assim, tem uma coisa específica relacionada à alimentação, né? A gente sempre tenta orientar ali o atleta a estar se alimentando da melhor forma possível, a hidratação, né? Para ajudar, mas o que não pode faltar é o sono, né? Que a gente acaba perdendo nas viagens. Então a gente tenta recuperar o máximo possível. Chega às vezes no ponto de destino, faz ali um treinamento, né? Uma mobilidade, uma liberação para tentar soltar o atleta,
né? Mas no final das contas, ali no dia -1, né? Que é no dia MD, que é o dia do jogo, né? O atleta vai ter que se expor novamente, né? Vai ter que correr. E aí já a volta já é outra coisa, né? Tentar recuperar, porque já tem jogo aqui no estado de novo. Então, é a dificuldade hoje você tem que lidar, né? Na carga de treinamento, né? Durante o dia a dia, para tentar no máximo recuperar esse atleta, né? A gente usa ali a pré-temporada para fazer o atleta ali, na linguagem do futebol, sangrar o máximo possível, para quando a gente ter essas ocasiões de viagem, né, jogos um em cima do outro, o atleta está bem performado, né, e não está precisando, tá fazendo um trabalho extra para recondicionar, né, a não ser que tenha uma lesão, aí tem que passar pela transição, né, todos os fatores que acontecem. Então a pré-temporada onde a gente trabalha mais, né, ali o preparador físico junto com o fisiologista, que também sou eu, né, junto ali com os auxiliares, o pessoal da fisioterapia, né, mas hoje infelizmente a gente sofre muito aqui no norte com essa questão das viagens. Professor, e só falando, né, dessa questão do elenco do Gás, o principal, o Gás sentiu um pouco ali a falta do Railson Miranda, né, ali já na fase final do estadual. O Railson é um dos atletas principais do clube, e ele tava com lesão, né, ele ficou um pouquinho afastado ali, ele ainda chegou a disputar, se não me engano, a final, mas só entrou também no segundo tempo ali, não ficou tanto porque ele não tinha tantas condições. O Railson é um dos atacantes ali do estilo do Gás, né? O professor Morgado ali gostava dos pontos bem agressivos, né? Que corre muito, né? Que tem ali um individual, 1 contra 1 ao seu favor. E o Railson, ele já chegou na pré-temporada com a gente com dificuldades físicas, né? Com lesões. E aí já não conseguiu fazer toda a pré-temporada da forma correta, né? Então, quando o atleta não consegue fazer a pré-temporada, ele acaba no meio da temporada ali dando um pouquinho mais de trabalho, né? E teve as lesões, né? Ele teve uma lesão de adutor, foi um dos atletas que teve lesão de adutor, e sempre ali insistindo, né? O pessoal da comissão técnica ali insistindo no retorno dele imediato. Só que é um processo que demora, infelizmente lesão muscular, dependendo do grau da lesão, você tem que fazer ali todo um procedimento. Né, faz o tratamento com o fisioterapeuta, depois do certo período, ele vem para a mão do preparador físico, onde vai fazer uma transição, né, para ver se já está apto a retornar à atividade. Então acredito que ele não esteve tão presente pela falta de sensibilidade um pouco da comissão técnica. Ali às vezes o professor queria que ele já estivesse pronto, né, um retorno mais rápido, e às vezes você acaba pulando algumas etapas, né, e aí não respeitando elas, o atleta não consegue retornar ali 100%. Foi o que aconteceu depois que o professor Morgado saiu, né, eu juntamente com o fisioterapeuta falamos, não, agora vamos fazer aqui da forma correta, sem pressa, e não é à toa que ele depois jogou ali a reta final, chegou até fazer gol, né, jogou a reta final com a gente ali no Gás, depois foi pro São Raimundo, jogou muito bem, né, então hoje tá aí jogando bola, né. No Fast, né. O Railson Queiroz, porque tem o Railson Miranda e o Queiroz. Gente, no Gás tem isso. Só que o Railson Miranda... eu tô falando do Railson Jacaré, que o pessoal fala que é o atacante. Era isso que eu ia falar, normalmente tem os dois, né, tem que tomar cuidado. E até o nome dele descrito é parecido, mas também não é igual, porque eles são totalmente diferentes. Isso, e o outro Railson, que é o meia, né, a gente chama ele de R10. O Railson tá jogando na segunda divisão hoje, tá num... eu acho que não me lembro a equipe, mas não é no Fart, é outra equipe. Se eu não me engano, quem tá lá é o João Cardoso, Isso, João o Lucas Cardoso. Martins. Nossa, tem muita gente também. O Digão tá lá, muita gente do Monte Roraima também foi pra lá. A galera daqui tá todinha jogando. Agora que não tem calendário aqui. O treinador lá é o professor Morgado também. Que também então, tava no Gás. Puxou, né? Veio a rapaziada boa aí de futebol. Levou lá pra jogar a segundinha lá também, lá em Manaus. Tanto que ele já treinou o Monte Roraima, já treinou o Gás, então ele trabalhou muito bem com esses meninos, sabe? Sim, muito bem ali. Conhece muito bem. Então ele levou os meninos lá e, se Deus quiser, vamos ter resultados bons aí pela frente também. Sim. Todo um sucesso aí pro professor Morgado também. Sim, é bom que o atleta fica, né, ali em movimento, porque acaba o calendário, fica parado, e aí isso facilita a questão das lesões também.
Tem 2 pontos, o positivo e o negativo, né? Às vezes, quando o atleta está ativo, né, independente de onde ele deve estar jogando, se ele for um atleta consciente, ele se cuida, dorme bem, se alimenta bem, né? Não faz consumo de bebida alcoólica, que atrapalha muito na recuperação. E quando ele volta aqui para o gás, né, alguns atletas que devem retornar, ele está apto, né, a fazer de novo ali uma pré-temporada, que é onde ele vai ter um excesso de treinamento com mais desgaste, né? Aí o que acontece? Quando o atleta tem, como eu te falei, o ponto positivo e o negativo. Ele tá lá, tá ativo, tá praticando atividade, só que às vezes ele pode vir lesionado, entendeu? Pra gente, então é todo ali um processo que você tem que respeitar, né? A gente pega ali no início de pré-temporada, faz os testes, né? Aeróbicos, né? Biopedância, tenta ter todo tipo de informação, de onde ele veio, se ele teve alguma lesão, né? Muscular ou articular, né? Tem toda como se diz, uma entrevista com o atleta para saber como é que ele está se sentindo, se está bem, qual foi o último jogo. Então tudo isso faz parte, esse feedback. Hoje o futebol ele tem muitos dados, né? E mais nada vai substituir o feedback do atleta. Você está se sentindo bem hoje? Como é que tá? Dormiu bem? Entendeu? Então quando você tem uma intimidade maior com o atleta, ele vai falar, não vai mentir. Não, professor, eu tô bem e tal, dá para fazer. Né? É uma coisa que a gente usa muito. A gente não tem hoje acesso a GPS, né? Que é onde você tem ali os dados de percorrido do atleta durante o jogo. Mas eu faço apostar aqui que meus atletas aqui durante jogos aí correram entre 10 a 15 quilômetros aí fácil, entendeu? Mesmo a gente não tendo o dado do GPS, né? Hoje o Monte Roraima é uma equipe que tem, né? Junto com o professor Ricardo Santa Cruz, que é o fisiologista lá, também faz um excelente trabalho, né? Mas o feedback hoje do atleta é muito importante, você saber lidar também com ele, entendeu? É muito importante para essa evolução, para essa prevenção, né, para você tentar sempre puxar o máximo dele ali durante o jogo. Conseguiram fazer isso muito bem com o Vanigol, apelido do Vanilson. Eu já não sei falar Vanilson, pra mim é literalmente Vanigol, a torcida deixou isso na cabeça de todo mundo e realmente ele era uma dos atletas do Gás que quando entrava você já sabia que ali ia ter boa jogada, ia sair um gol, certamente, ou uma assistência. E como foi o trabalho com ele? Porque ele praticamente não teve lesão, ou quase nem teve, né? O Vanilson é um excelente profissional, tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, no Gás, é um atleta super dedicado, um exemplo, um dos líderes também do grupo, e foi o cara que, não é querendo desmerecer os outros atletas do elenco, mas foi o cara que levou o Gás nas costas, né, fez os gols, dava assistência, fez acontecer, né, então é um atleta que não é à toa que hoje está empregado, né? Se eu não me engano, ultimamente agora fechou com o Brasil de Pelotas lá do Sul. Desde quando ele saiu do campeonato, foi um time atrás de todo mundo querendo o Vanigol. Isso. E fez valer o nome, né? Vanigol, até ali nos treinamentos eu ficava meio assim olhando, rapaz, será que esse cara é bom mesmo? não sei não, hein? Tá vindo lá de fora, de volta pra Roraima, será? Aí também tinha feito uma cirurgia, voltando de lesão, né? Nunca tive a oportunidade de treinar ele ou vivenciar o dia a dia com ele. Só que aí cheguei até a perguntar do professor Chiquinho, que já trabalhou com ele. E aí, professor, Vanilson, essas coisas mesmo que o pessoal trata ele ali como um estrela, né? O cara é bom. E aí, realmente, ele fez valer, né, o nome aí, fez valer acontecer e destaque aí pra ele, né? Um cara que, um excelente profissional, exemplo. Os outros atletas levavam ele como exemplo aí dentro do clube também. Um grande exemplo mesmo. A gente tá quase chegando na reta final. Queria perguntar do senhor, qual atleta... lembrando também que o senhor treinou os meninos do São Raimundo na época. Teve o Luan também, que estava recentemente na Tunalusa. Também uma grande estrela. Sim. E o senhor chegou a trabalhar com o Filipinho também? Na época que ele estava no São Raimundo? Quando o Filipinho estava no São Raimundo, eu não trabalhava no São Raimundo, mas eu cheguei a ter uma convivência com ele no futebol amador. Né, a gente tinha um time aí, Galácticos o nome, que fomos campeão de tudo também. E ele fazia parte também do elenco, então teve aquela convivência com ele. E logo em seguida ele foi para Ponte Preta, né? O São Raimundo liberou ele e ele acabou que hoje tá aí, né? É um outro exemplo também. Antes só tinha o Thiago Maia, né? E aí o Filipinho é um cara que também saiu daqui do futebol de Roraima. O Adrianinho também, né? Isso, o Adrianinho também já tive a oportunidade
de treinar também o Adrianinho, um garoto super dedicado, fome de bola, né? E também tá tendo aí os seus, tá colhendo os frutos, né, do trabalho aí, que é um trabalho, é uma caminhada longa, né, uma caminhada árdua, nem todos vão chegar, infelizmente, né? A gente que está trabalhando na formação, a gente trabalha com o intuito de formar não só o atleta de futebol, a gente fala atleta, né, não só, mas o ser humano, né, que ele se torne futuramente um bom profissional, né, em qualquer área que ele vai exercer, porque o mundo não gira em torno do futebol, né? Então às vezes ele não consegue ali se adaptar, ou teve oportunidade, mas não deu certo, mas ele vai seguir, ele vai ter ali a disciplina, a hierarquia que a gente ensina para ele, né? Respeitar o professor, respeitar os pais, o coleguinha, entendeu? Então a gente trabalha na formação em si, né? Sim. Do ser humano por completo, não apenas ali no jogador. Isso, não só ali no jogador, né? Eu tive, graças a Deus, a oportunidade, como eu vim lá de baixo. Às vezes o pessoal olha para mim e fala, professor Moisés ali, às vezes não conhece a minha história. Eu realmente vim lá de baixo, né? Como falei para vocês, comecei como jogador, como goleiro, né, de futsal, vi que não ia ter muito destaque e falei, eu acho que eu vou ter que mudar para outro lado. Então hoje eu continuo trabalhando no futebol, é uma área onde eu me sinto bem, onde eu gosto de trabalhar, né? Saí do futebol, do futsal, fui campeão no futsal na base também, com o Flamengo, com o Tiradentes, né? E depois tive a oportunidade de ir para o futebol de base, onde fui campeão da Copa Boa Vista, que é a maior competição que tem hoje de base aqui do estado, né? Fui para Taça São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar com essa garotada e também tive a oportunidade de trabalhar no amador, né? Passei pelo Galáctico, passei pelo Chácara Show, que são times ali tradicionais ali, amador. E hoje, né, acho que tô fechando ali o ciclo, né, em relação a Moisés já trabalhou com tudo. Hoje eu tô na Premol, né, que é uma equipe de futebol master, né, que é ali o pessoal sub-40, sub-50, né, então assim, já tive a oportunidade de vivenciar tudo, né, o futebol feminino, o futebol de iniciação, né, o futebol de alto rendimento, que é o profissional, entendeu? Então, em relação a oportunidades, eu sou grato a Deus pelas oportunidades. E como te falei para vocês, eu não vim daqui, não me colocaram lá. Eu fui crescendo, fui aprendendo e graças a Deus a gente está aqui, graças ao trabalho, né? Fazendo todo o seu nome aí, seu percurso, sem precisar de ninguém, né? Só sem assim. precisar fazer a velha coisa do futebol, né? Que o pessoal fala, a trairagem, né? Nem sempre puxar o tapete de ninguém, né? Sempre trabalhando ali da forma correta, entendeu? Porque às vezes nem sempre o resultado vai vir, porque a gente é cobrado pelo resultado ali, pela vitória, tem que ganhar, não sei o quê. Mas eu sou aquele cara que, a gente vai ganhar quando der, principalmente na base, né? No profissional a cobrança sempre é maior, porque você tem toda uma estrutura, né, profissionais, todo mundo recebe, então você realmente tem que fazer um trabalho de excelência. Graças a Deus fui abençoado, sou tricampeão estadual, né, mas isso também não quer dizer que eu sou o bambambam, né, também tem outros profissionais também de excelentes que estão no meio do futebol, e assim a gente tem, você tem que demonstrar todo dia que você é bom, né, você não pode ficar sentado no título ou dizer que, não, já fui, não faço mais, não, o que vier de oportunidade. Tá sempre em constante evolução. Em constante evolução, buscando, estudando, né, ter humildade para reconhecer, ninguém é o dono da verdade, você vai lá, às vezes erra, a gente aprende com os erros, entendeu? Se tá dando certo, você continua, se deu errado, opa, já não vou fazer, a gente vai melhorar, vai se capacitar, e futebol é assim, né? E dentro, assim, só teve, qual a lesão, assim, que você falou, meu Deus, essa aqui foi uma das mais difíceis que eu tive de tratar, teve alguma coisa assim? A parte de tratar já é com o fisioterapeuta, né? O professor, o doutor Rodrigo Simo, que é um excelente profissional. Também tive a oportunidade de trabalhar com outros fisioterapeutas, que é o Carlos, que é lá de São Raimundo, o próprio Sapulha também, que hoje também está no São Raimundo, né? O fisioterapeuta também, Andrew, né? Também, que a gente também foi atleta, jogamos junto também. Então, assim, a gente liga muito essas duas áreas, né? Você tem que ter o feedback do fisioterapeuta, né? Porque ele tem ali o primeiro contato, ele te passa ali todo um relatório. Olha, Moisés, atleta X, é isso e aquilo, você não pode fazer pliometria com ele, você tem que fazer isso e aquilo para tentar evoluir,
né, pra gente disponibilizar o mais rápido possível aí para a comissão técnica e para o treinador, né, para ele ter à disposição ali o atleta, né, mas em si nunca tive nenhuma lesão assim extrema para dizer, não, essa lesão foi uma lesão muito ruim, apesar de que aonde eu passei já teve atletas que teve lesão articular, que teve que fazer cirurgia, né, um retorno mais demorado, só que quem está ali mais à frente ali é realmente o fisioterapeuta, a gente fica ali na parte de recondicionar o atleta, né, fazer trabalho com bola, né, que é a famosa transição, né, que a gente tem que fazer para o atleta voltar a ter confiança, a bater na bola, né, para o atleta se recondicionar fisicamente, né, e aí dependendo do nível do atleta, às vezes uns demoram mais, uns são mais rápidos, também depende da lesão, né, e aí a gente consegue condicionar ele para ele ser incluído novamente aí no grupo principal para treinar junto com os outros colegas no grupo. Professor, assim, com toda essa bagagem, toda essa experiência, assim, sempre em constante viagem com os atletas, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história marcante ou engraçada que ficou, assim, gravada mesmo na memória. Ih, aí eu quero saber. Tem muitas histórias, né? Como eu falei pra você, eu sou privilegiado. Na minha primeira viagem, foi a primeira vez que eu andei de avião, né, com o São Raimundo, aí a primeira vez, 2022, e desde lá não parei mais, né, quando eu tô viajando, ou é a trabalho, ou é a curso, raramente estou viajando aí a férias, né. Sei bem. Sim, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de realmente conhecer praticamente o norte todo do Brasil, já estive em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, em Natal, na última Copa do Brasil. Assim, tem muitas histórias, né? Eu vou contar uma, assim, de 2022, né? A gente viajou para São Paulo, minha primeira viagem, né? Um garoto novo ali, querendo mostrar serviço. E a gente ficou bem no centro de Mogi das Cruzes, onde foi a nossa sede, né? E no mesmo hotel ficou o Internacional, né? E logo de cara, você vê ali entre 18 a 22 pessoas ali da comissão técnica, ali entre staff, pessoal de mídia, e ali só tava eu, né, o professor Edinho e o professor Melo. Então eu falo, caramba, olha aí os caras, olha essa estrutura, coisa linda, né, e a gente tá aqui, e meio que no começo os atletas não cumprimentavam você com o devido respeito, e aí a gente ia sair para treinar, e aí o ônibus do Internacional chegou, aquele ônibus bonito, aquela coisa linda. Envelopado. Envelopado não pode ser, mas um ônibus novo, bonito. Quando chega o nosso micro-ônibus, aí eu falei pro Edinho, eu falei, não, Edinho, 1-0 pros caras. Não, como é que pode? Não existe isso aqui não. Cobre pra ter um ônibus igual deles. Quando foi da outra vez, tinha um ônibus igualzinho, né? Porque nós tem pouca gente que não vai ter ônibus também. Não vai ter ônibus do mesmo nível. Então, assim, foi um período ali de contato no hotel, né? Depois no final ali, o pessoal ali da cozinha falaram que quando eles faziam ali o suco, que era o suco natural, aí não, só é pro nosso, né? Pra eles não precisa, né? Porque tem essa questão aí do nutricionista, tudinho, aquelas coisas todas, né? E a gente teve essa convivência, essa primeira convivência, e eu, como sempre fui um cara muito rígido, falei pros atletas, olha, não quero ver ninguém descendo de chinelo, quero ver ninguém descendo sem uniforme, todo mundo padronizado, não é porque a gente tem pouco uniforme ou a gente passou algumas dificuldades para chegar aqui, a gente tem que demonstrar isso, não, vamos fazer acontecer. E quando chegou no dia do jogo, né, que é a hora do vamos ver, né, realmente a gente fez um excelente jogo. Os meninos ali nos primeiros 15 minutos tiveram um pouco de dificuldade, né, para impor o jogo, acabamos sofrendo ali os gols, mas se fosse justo o futebol, a gente teria no mínimo ali ou ganhado o jogo ou empatado em 2-2, né, jogamos para frente, não teve retranca, não teve... a gente tinha 2 atletas muito bons na ponta, era Macaxeira e Quinha, iam pra dentro, entendeu? E a gente sempre incentivava, vai pra cima, porque se é falta, é pênalti. Nessa competição tivemos, se eu não me engano, 4 pênaltis a nosso favor, por a gente ser muito ofensivo. E depois, quando acabou o jogo, aí a garotada veio cumprimentar a gente, realmente os caras tiraram o chapéu, né? Poxa, olha aí, ó, os caras vieram do norte. Porque fica aquela conversa, né, antes do jogo, não, vamos golear, vamos meter 10 nos caras, vamos passar por cima, a gente é melhor. São melhor ali em questão de estrutura, mas quando é no jogo,
é 11 contra 11, né? Não tem Sim. pra onde correr. Então, a garotada realmente ali era um grupo vencedor, né? Um elenco ali vitorioso. E a gente fez acontecer. Acho que foi por pouco, a gente ficou de fora da classificação. Mas você pegar o atual campeão e perder de 2-0 e nós botar eles na roda, e o destaque deles quem foi? O goleiro. Né? A gente não teve a capacidade de botar a bola pra dentro, mas o goleiro Lucas Flores, no tempo, foi o destaque da equipe, né? Trabalhou muito nesse dia. Trabalhou muito, né? Então, assim, depois veio o respeito, né? Ali, da comissão técnica já tinha, mas dos próprios atletas ali, em reconhecer que realmente, o pessoal joga bola realmente, né? Então, essa é uma das histórias aí, entre muitas que a gente tem aí, né? No meio do futebol. Realmente, professor, essa questão que o senhor falou, desse respeito que muitos não têm. Hoje em dia, a gente tem um pouquinho mais, porque a gente tem simplesmente o presidente da CBF, né, no comando, Dr. Sami Chaldi, inclusive um grande abraço pro senhor. Ele também tá sempre atento aqui ao nosso futebol roraimense, sempre acompanhando, vendo como tá, como pode ajudar, não só a gente, mas todas as federações, né. O Sami tem feito um trabalho realmente com excelência. E hoje em dia, eu já fui pra fora, inclusive trabalhar com futebol ali, vivenciar isso. O pessoal, tá da onde? De Roraima. Terra do Sami, né? Não sei o quê. Pois é, já tem mais ou menos um tratamento melhor, mas também não é toda aquela coisa. O pessoal tenta fazer a gente de bobo. O pessoal também, quando vem pra cá, eles tendem de fora, né? Olhar mais ou menos pra gente querer olhar de nariz empinado. O professor Chiquinho mesmo comentou quando foi pra Amazonas, né? Uma situação bem chata lá em relação ao pessoal. E aí, a gente vai lá, mostra o bom serviço que a gente faz. Nem sempre tem toda aquela estrutura, mas todo mundo se empenha, vai, o que eu consigo fazer? Consigo fazer isso, trazer isso pro clube. Muito investimento tem começado a vir, graças a Deus. E a gente tem mostrado que a Roraima também existe, principalmente dentro do futebol. Isso, né? O doutor, né, agora presidente, Sami Chaldi aí, presidente da CBF, tem feito um trabalho espetacular, né? Muitas mudanças aí no futebol brasileiro. Mas antes dele ser presidente da CBF, ele esteve à frente aí da Federação Roraimense, né, de Futebol, onde fez um excelente trabalho, valorizou as competições de base, valorizou o campeonato estadual, profissional, que antigamente, eu que já fui campeão, a gente só recebia o troféu, não tinha medalha, né, não tinha as placas de publicidade, não tinha foguete, não tinha nada. Né, você só ganhava ali a vaga, né, pra jogar a Copa do Brasil do ano seguinte. Então ele veio, reformulou, valorizou, né, ali os profissionais, os times. Você pode ver que é sempre os 10 times que estão jogando, que estão disputando, né, o campeonato estadual evoluiu muito no nível. Acho que esse ano foi um dos anos mais difíceis nos últimos anos aí em relação à competição, né? Não tinha só uma equipe, que antigamente era só o São Raimundo, né? Hoje ali tem 3, 4 forças ali no meio do futebol, buscando ali o título. Então ele deu essa reformulação. Hoje quem está à frente aí da federação como diretor-geral é o Daxon, né? Um abraço aí pro Daxon aí também, um grande amigo meu, que também vem fazendo um excelente trabalho à frente da federação, né, junto com o apoio do Sami. Então assim, a tendência é que o futebol cresça mais, né? Hoje a gente já tem o VAR aí disponível, né? Eles fizeram a aquisição do VAR, então nas próximas competições aí do estadual a gente vai ter o VAR disponível em todos os jogos, né? Não vai ter aquela desculpa, o VAR veio só pra puxar aqui pro gás, não, vai ter pra todo mundo, né? Então assim, é muito bom você ver essa evolução, né, do futebol profissional. Como a Nana falou, teve um episódio que o professor Chiquinho comentou lá, né, sobre o pessoal, o nariz em pela, o pessoal da Amazonas, mas realmente é assim, né, a gente que já jogou pra fora, o pessoal acha que são superiores, que né, jogo ganho, que o futebol do Pará é grande, que o futebol da Amazonas, mas ali na hora ali é 11 contra 11, né, infelizmente, ali são detalhes, né, se você for comparar hoje a estrutura do Monte Roraima, o Remo não tem, e nem o Paysandu, eles estão lá em cima, entendeu? Já é uma estrutura muito grande, né? Um clube que está investindo ali na estrutura, nos seus profissionais, né? O próprio Grêmio Atlético Sampaio também, quando eu estive lá no passado, não tinha CT. Hoje já tem o CT, né? Hoje a gente já tem um local próprio para
para fazer os treinamentos e cada vez vai evoluindo mais. O próprio São Raimundo, onde eu trabalhei também, tinha suas dificuldades ali estruturais e com os passados anos foi evoluindo, né? Tem academia, tem um campo certinho, né? Então assim, isso é muito bom para todo mundo, né? Para a evolução do futebol roraimense é uma coisa muito boa. Então a gente torce, né? Para não parar de evoluir, né? Não só o profissional, que eu acredito que já está ali no ápice ali da evolução, mas também valorizar também as categorias de base, né? O futebol feminino, entendeu? Oportunizar mais, né? Fazer acontecer, porque bem verba, então tem que fazer acontecer, né? Então eu acredito que isso é bom para o nosso futebol do norte e aqui de Roraima, que está crescendo cada vez mais. É verdade, isso falando também agora da categoria de base do Monte Roraima, que tem uma mega estrutura. E um menino que tem brilhado muito é o Germano, né? Eu falei que agora no Sub-20 tá parecido com o Romarinho. Algumas semelhanças que o Romarinho, quando entrava no jogo do Monte Roraima, era certeza, não sei o resultado que ia ser, mas tivesse um gol, podia ter certeza que era do Romarinho. E o Germano tá assim, todo jogo que ele entra, ele faz um gol. É um garoto que tem a estrela, né? Revelado aí também pelo Monte Roraima, tá jogando na base e agora no Sub-20. Isso, o Germano, tive o prazer de treinar o Germano Sub-10 lá na Escolinha do Flamengo. No início. Dá um abraço aí pro seu Germano, que é o pai dele ali, que fazia umas cobranças, né, professor? Então assim, o Germano também passou por mim, a gente foi campeão com o Tiradentes Sub-10, né, campeão de futsal estadual Sub-10, né, ele também fazia parte do elenco, logo em seguida depois ele foi pro Flamengo, né, passou uma temporada no Flamengo, depois jogou na escolinha lá do Zico, depois jogou no, acho que é Boa Vista, né, rodou bastante e voltou aqui para Roraima, porque às vezes o pessoal acha que voltar para Roraima é um passo para trás, né, já vi vários atletas voltar para Roraima e hoje decolar, né, às vezes falta um pouquinho de oportunidade. O Germano, ele é um exemplo, né, de jogador que voltou e tá tendo uma grande oportunidade aí no profissional, entrou várias vezes, fez gol até contra o Gás também, né, no Sub-20 aí também tem feito os gols, então é um garoto que logo, se Deus quiser, também vai ir para fora. O Monte Roraima vai fazer uma venda aí, né, porque é um jogador que ainda tem, acho que 1 ou 2 taças São Paulo ainda pela frente, então é um jogador promissor, né. É uma das grandes apostas do Monte Roraima, né, ele e o Cadu Castilho, Cadu goleiro. Até o nome do técnico aparecendo, gente, pela fé. Os nomes igual. E aí, o Cadu, eles foram treinar lá no Cruzeiro, passaram um tempo de experiência, voltaram agora. Se Deus quiser, logo também vão ter novas oportunidades pra lá pra frente. Tem muita garotada boa aqui. Do São Raimundo, a gente tem o Luquinhas. O Luquinhas joga como ninguém também. Sim. E aí, esses meninos estão, né, cada vez mais tendo a oportunidade de aparecer. A federação aí, a CBF, no caso, também ajudando na questão de tem aberto mais vagas, né, pra esses meninos estar em competições nacional. E assim, esses meninos daqui a pouco vão estar voando. Queria também agradecer ao senhor, professor, já estamos chegando aqui na reta final, de agradecer o senhor por ter vindo aqui, por ter falado com a gente, levando um pouco desse bastidor para as pessoas, porque às vezes a pessoa não sabe, vê lá que 4 linhas, tô jogando, mas o que tem por trás? O que acontece? Tem todo um bastidor, tem toda uma preparação para chegar ali realmente na hora do jogo. Realmente não é fácil, né? É o dia a dia do futebol e a gente não faz na sombra não, é nesse sol aí mesmo. E é um sol. É um solzão para cada um, né? Então assim, não é fácil, né? Quem trabalha hoje com futebol, tanto profissional de base aqui em Roraima, não é fácil, né? Porque às vezes hoje a gente está tendo um pouco de apoio, mas antigamente não tinha, né? Muita dificuldade de estrutura financeira também, e hoje a gente está tendo essa oportunidade de ter o Samir lá na presidência, que tem olhado muito para o futebol do norte, né? Hoje a gente tem o apoio da federação também fazendo as competições, né? Mas eu deixo aqui o alerta que o futebol de base precisa de mais apoio, né? Hoje você sabe que aqui em Roraima é uma cidade muito politizada, né? Que depende muito de política. Também antigamente dependia muito do garimpo para se desenvolver. E você vê que a maioria dos projetos tem que ter um apoio ali do político, né? Aquele político que olha mais para a base, ajuda, apoia,
não só para ter o retorno ali dos votos, né, mas para dar sua contribuição. Você tá lá no poder, tem um mandato, tem que fazer também acontecer, né? Então, ano político aí, né, pessoal valorizar mais quem realmente apoia, né, o futebol de base. E a gente precisa, né, melhorar ali os profissionais que estão à frente também, se qualificarem, né, buscar sempre evoluir, mas a gente ainda vai voltar aqui, ainda vai falar muito, muito bem aí do futebol de base, dessas promessas que tem muito garoto bom, mas aí é ajuste, né, o garoto precisa ser trabalhado, entendeu? Uma oportunidadezinha só precisa para vingar, entendeu? Então assim, os meninos estão na luta, estão buscando, estão demonstrando aí, não só no futebol, mas também a Federação de Futsal também mudou a presidência recentemente, com o Rafael lá à frente, também vem fazendo um excelente trabalho, né? Então, assim, é só evolução, graças a Deus. Tem alguma consideração, Mel? Não, acho que a gente já teve uma conversa bem longa, né? Porque o professor com certeza tem muita história pra contar, e se a gente continuar a seguir... ainda tem Sim. muita coisa, mas realmente nosso tempo já tá aí se excedendo, né? E eu já agradeço mais uma vez ao senhor, também a Mel por estar aqui. Eu e a Mel, vocês vão ver mais. O professor até disse, eu sou o cobaia de vocês. Não. Eu sou o primeiro, né? Tivemos a nossa estreia aqui. E vocês vão poder acompanhar mais. Se vocês gostaram, vamos falar bastante ainda sobre esporte. Temos mais pessoal nosso aqui do portal que vai chegar para conversar com vocês, trazer um pouco mais sobre esporte. E vocês podem acompanhar, compartilhar. E a gente agradece a presença de vocês aqui. Até a próxima.